Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 10, capítulo 74. Somente reunindo os 4 Road Poneglyphs é possível chegar à ilha final. Ao longo do caminho certamente se encontrarão outros Poneglyphs históricos, o tesouro que o Rei Pirata deixou lá. Ele afirmava ter deixado tudo naquele lugar. Robin respondeu, sorrindo com conhecimento de causa para a rebelde Robin à sua frente. Esse olhar desafiador combina ainda mais com ela do que a postura madura. One Piece. Robin entendeu imediatamente a implicação, seus olhos se arregalando bruscamente. Isso mesmo, tudo está na última ilha. E aí, vai vir com a gente, Nico Robin? Ficando com um fracassado como o Crocodile, que deposita todas as suas esperanças numa arma ancestral como Pluton, você nunca vai encontrar a verdadeira história que procura. Só seguindo a gente você vai realizar o seu sonho. Seu sonho só pode se realizar chegando à última ilha. Afinal, o mar é vasto, declarou Robin abrindo os braços, dando uma gargalhada sonora e irradiando carisma. Nami e Vivi observavam com os olhos brilhando intensamente. O mar é vasto? Robin murmurou, olhando para Robin com uma expressão distante. Ela se lembrou das palavras de Saul, ditas há muito tempo. Robin olhou para Robin, seus lábios entreabertos, como se estivesse prestes a dizer algo. Mas antes que Robin pudesse falar, as próximas palavras de Robin a enfureceram instantaneamente. Além disso, você não tem muita escolha. No momento, você é meu prisioneiro, concluiu Robin, olhando para Robin com sua expressão de vilão intimidador. Robin, cujas emoções tinham acabado de começar a se suavizar, cerrou os dentes instantaneamente, lançando um olhar assassino para Robin. Após se recompor, Robin retomou sua postura madura e serena de sempre. Ela tomou seu café com elegância, quase sem parecer uma mulher em cativeiro. Ela observou Robin pensativamente. Esse homem já havia dissipado as estruturas de fumaça, não impondo absolutamente nenhuma restrição à liberdade dela. Era como se suas palavras anteriores sobre ela ser uma prisioneira sem escolha fossem apenas uma piada. Robin tinha a sensação de que se insistisse mesmo em ir embora naquele momento, aquele homem não a impediria de forma alguma. Ele agia como se tivesse absoluta certeza de que ela acabaria se juntando à sua tripulação. Interessante. Uma curva sutil e intrigante tocou os lábios de Robin. Na verdade, ela não tinha nenhuma intenção de ir embora de qualquer forma. As informações que aquele homem possuía sobre os Poneglyphs despertaram um imenso interesse nela. Além disso, sua intuição feminina lhe dizia que Robin estava falando a verdade. Um homem como ele não tinha motivos para enganar uma mulher que ele poderia matar a qualquer momento. Para Robin, que havia perdido toda a sua família e amigos no incidente de Chara, encontrar a verdadeira história era o único objetivo de sua vida. Mesmo depois de ser considerada criminosa e ter uma recompensa de 79 milhões de belis por sua cabeça aos 8 anos de idade, e de enfrentar inúmeras perseguições, Robin jamais abandonou esse sonho. Apesar disso, anos de busca não haviam revelado nenhuma pista sobre a verdadeira história. Até mesmo Robin começara a se sentir desanimado. Mas agora, esse homem lhe disse que a verdadeira história estava na última ilha, colocada lá pelo próprio Rei Pirata. Para alguém que persegue um sonho, o mais assustador não era a dificuldade de alcançá-lo, mas a ausência de esperança. Agora, vislumbrando uma réstea de esperança, Robin naturalmente quis aproveitar essa oportunidade. Além disso, esse homem era incrivelmente misterioso. Robin apoiou o queixo elegantemente na mão, mexendo o café pensativamente. Nesses mares, o novato mais comentado do momento era, sem dúvida, o homem que a antecedeu. Soberano do céu Robin. Enfrentando Mihawk Olhos de Gavião, um dos 7 Shichibukai e o maior espadachim do mundo, antes mesmo de entrar na Grand Line. Uma recompensa de 100 milhões de belis. Essa recompensa não era como a dela, concedida porque sua habilidade de ler os Poneglyphs representava uma ameaça ao governo mundial. Era um reconhecimento genuíno da força daquele homem. O confronto entre eles chegou a ser aclamado pelos jornais como um conflito de reis. E esse homem, de alguma forma, conhecia os segredos dela, os segredos de Crocodile e informações sobre os Poneglyphs. Ele sabia tantas verdades ocultas, apesar de supostamente nunca ter entrado na Grand Line. Poderoso, misterioso. Essas palavras pareciam sinônimas desse homem. O que era mais importante para um excelente historiador? Naturalmente, uma curiosidade insaciável para desvendar a verdadeira história. Somente com tal curiosidade seria possível investigar um passado que parecia quase inexistente. A força e o mistério daquele homem despertaram completamente a curiosidade dela. Os lábios de Robin se curvaram em um sorriso elegante. Xixixi. Mal posso esperar para ver como é a próxima ilha. Luffy sorriu animadamente de seu assento especial na figura de proa do Mary, olhando para o mar à frente. Robin e a tripulação estavam agora a caminho do seu próximo destino. Posso fornecer essa informação. A próxima ilha se chama Little Garden, ofereceu Robin, com um sorriso cúmplice nos lábios. Little Garden? Então deixe com Usopp o Valente explorar esta ilha, declarou Usopp com ousadia. O nome parecia inofensivo o suficiente. O nome dessa ilha me parece familiar, murmurou Nami pensativa. Senhor soberano do céu, o senhor deveria saber sobre esta ilha, não é? Robin perguntou a Robin, olhando para ele com interesse. Certamente um homem que conhecia tantos segredos não desconheceria este lugar. A ilha pré-histórica Little Garden, confirmou Robin com um sorriso tranquilo. Ilha pré-histórica? Ao ouvir esse nome, a expressão de Vivi mudou instantaneamente. Devido aos campos magnéticos caóticos da Grand Line, as ilhas raramente interagem. Combinado com o clima único deste mar, muitas ilhas permanecem isoladas, congeladas em diferentes eras. Uma ilha pré-histórica é aquela que ainda está presa em um estado pré-histórico. Ilha Little Garden ainda está na era dos dinossauros, explicou Robin, com um sorriso que demonstrava genuíno interesse. Dinossauros.
Qualquer pessoa da Terra certamente ficaria fascinada por elas. Agora, tendo a chance de vê-las de verdade, Robin definitivamente não perderia por nada. De dinossauros. O Zop imediatamente caiu em prantos de terror. Nami também parecia assustada, agarrando instintivamente o braço de Robin, e então sentindo uma onda de segurança vinda de sua presença. Incrível! Estou sentindo o cheiro de aventura. Os olhos de Luffy brilharam com intensa empolgação. Como esperado da Grand Line, tem até criaturas como dinossauros. Zoro sorriu ferozmente. Dinossauros, hein? Imagino como devem ser cozidos. Cabeça de musgo. Lembre-se de pegar alguns que sejam comestíveis. Reabasteça nossos suprimentos, instruiu Sanji a Zoro. Uf, vou caçar presas que você nem sequer sonharia em capturar, retrucou Zoro deliberadamente. Não posso fingir que não ouvi isso. Só espere, a presa que eu trago de volta vai humilhar a sua, seu idiota. Sanji se enfureceu, com as veias saltando em sua testa. Quem você está chamando de idiota? Zoro retrucou imediatamente, irritado com a palavra. Os dois começaram a brigar novamente imediatamente. Xixixi. Vai, Zoro. Vai, Sanji. Luffy os incentivava da lateral do campo. Não fique aí parado. Ficando à toa desse jeito, quando é que você vai aprender aqui? O olhar intimidador de Robin, irradiando uma fraca luz carmesim escura, fixou-se em Luffy por trás, fazendo suar frio. Pá! Robin chutou Luffy direto para o meio da briga entre Zoro e Sanji. Foge! Uma nuvem de fumaça envolveu os três. Explosão! Bum! Acompanhado pelos gritos de Zoro, Luffy e Sanji, uma luz flamejante rompeu da fumaça. Parte dessa fumaça está impregnada com o poder da fruta bomba-bomba. Ou descubram quais partes são explosivas e desviem, o que ajudará a despertar seu Haki da observação. Ou despertem seu Haki do armamento para resistir às explosões naturalmente. Treinem bastante, gritou Robin, rindo gostosamente dos gritos de dor deles. Agora que possuía a fruta bomba-bomba, Robin não precisava mais usar Haki para obtê-la fisicamente. Ele conseguia misturar fumaça explosiva à fumaça comum, treinando seus sentidos e ajudando-os a despertar o Haki da observação. Além disso, ver os três explodirem foi um entretenimento decente depois da refeição. Não se preocupe, disse Nami gentilmente, caminhando até Vivi e pegando sua mão com um sorriso. Ver Vivi fez Nami se lembrar de seu próprio passado como ladra no Mar do Leste. Obrigada, Nami, respondeu Vivi, apertando a mão de Nami com um pequeno sorriso nos lábios. Com Robin aqui, tudo ficará bem, acrescentou Nami com confiança, seus olhos brilhando enquanto olhava para Robin. Vivi assentiu, observando Robin rir enquanto atormentava os outros três com fumaça explosiva. Seus olhos também tinham um brilho sutil. Causar toda aquela confusão. Seria para distraí-la de suas preocupações? Ela realmente se sentia menos ansiosa agora. Vivi esboçou um pequeno sorriso genuíno. Robin observava o caos a bordo do Mary e esboçou um leve sorriso. Essa tripulação pirata é realmente diferente das outras. Robin, enquanto continuava a atacar Luffy e os outros em meio aos seus gritos, manteve seu Haki da observação focado em Robin. Ela não ofereceu uma pose eterna para contornar Little Garden como na história original. Parece que ela quer me observar mais nesta ilha. Robin sorriu por dentro, despreocupado. Olhando para o vasto mar, os olhos de Robin brilhavam com uma intensidade surpreendente. Através do feedback do sistema, Robin havia chegado a uma conclusão. Ele deveria ser capaz de adquirir perfeitamente as características desses dois gigantes. Little Garden. Por ser uma ilha pré-histórica congelada na era dos dinossauros, a flora e a fauna ali presentes também eram enormes. Mesmo ao se aproximar da ilha, o mar ao redor fervilhava de peixes e golfinhos de tamanho incomum. Ao entrar no próprio Little Garden, rugidos monstruosos ecoavam intermitentemente da densa selva. Pássaros gigantes e grotescos cruzavam o céu, reforçando a atmosfera pré-histórica. Aventura! Aventura! Sanji, minha lancheira de pirata. Luffy gritou animadamente, cativado pela selva ancestral repleta de energia primordial. Espere aí mesmo, respondeu Sanji, revirando os olhos. Logo, as lancheiras estavam prontas e Luffy avançou ansiosamente para a selva. Cozinheiro estúpido. Veja só como vou trazer uma presa gigante que você nem conseguiu tocar. Veja só quando vou trazer uma presa que vai te envergonhar, cabeça de mosgo. Zoro e Sanji trocaram olhares fulminantes e seguiram em direções opostas pela selva. Robin, você não vai explorar? Você parecia tão animado antes de chegarmos, perguntou Vivi, curiosa, percebendo que Robin não havia se juntado aos outros que iam para a selva. Bem, primeiro eu preciso conseguir me mexer, não é? Robin respondeu, impotente, gesticulando na direção de Nami, que se agarrava firmemente ao seu braço. Perto dali, Usopp pensou em abraçar a perna de Robin para se proteger, mas logo desistiu da ideia. E se Robin resolvesse treiná-lo com fumaça explosiva também? Durante toda a jornada até aqui, Luffy e os outros gritaram constantemente por causa das explosões. Felizmente, seus físicos sobre-humanos permitiram que se recuperassem rapidamente. Usopp sabia que seu próprio corpo não suportaria esse tipo de abuso. Uau! Não podemos simplesmente esperar no navio até que o log pose esteja pronto? Nami implorou adoravelmente, olhando para Robin. Mas eu quero ver dinossauros, respondeu Robin, olhando com carinho para Nami. Tudo bem, então eu vou com você, gaguejou Nami, mordendo o lábio com uma expressão de determinação trágica e abnegada. Esquece. Vamos esperar aqui um pouco, Robin riu, dando um leve peteleco no nariz de Nami. Ele se sentou no convés. É isso aí. Ficar no navio é muito melhor, exclamou Usopp, sentindo-se imensamente aliviado por Robin estar ficando. Então eu também vou ficar, disse Vivi, sentando-se ao lado de Nami com Carol. Comparado a explorar, Vivi se sentia mais calma apenas por estar perto de Robin. Suspeito que o Senhor Soberano do Céu não esteja ficando para trás apenas por causa do navegador, estou enganado? Perguntou Robin a Robin com grande interesse.
Ser inteligente demais nem sempre é bom, senhorita historiadora, respondeu Robin, imitando o tom anterior de Robin com um sorriso. Em vez de observar dinossauros, Robin priorizou o fortalecimento de sua própria força. O gigante Broj deveria chegar em breve, atraído pelo cheiro de álcool, provavelmente do ritual anterior. Além disso, o tempo era de sobra, certamente ele acabaria vendo dinossauros. O que você quer dizer? Do que vocês duas estão falando? Perguntou Nami, confusa. Porque esta não é uma ilha pré-histórica qualquer, senhorita navegadora. Não acha estranho que uma ilha repleta de dinossauros e feras pré-históricas se chame Little Garden? Perguntou Robin a Nami com um sorriso cúmplice. Espere um segundo. Nami de repente se lembrou de algo e correu para dentro da cabine. Um instante depois, ela saiu correndo, segurando um diário de bordo de sua coleção com um rosto pálido. Imediatamente agarrou-se a Robin, recusando-se a soltá-lo. O que foi? Perguntou Vivi ansiosamente, percebendo o medo repentino de Nami, e inconscientemente se aproximando de Robin e segurando seu braço também. Não me assuste, Nami, gritou Zop, com suor frio escorrendo pelo rosto. O motivo de ser chamado de Little Garden é porque esta ilha, repleta de dinossauros e feras gigantes, nada mais é do que um jardim de quintal, para os seres que vivem aqui. Robin explicou calmamente, voltando o olhar para uma enorme sombra que se aproximava por entre as árvores. Certo, senhor gigante, Robin concluiu, rindo gostosamente enquanto a figura colossal surgia. Verificar características, ordenou Robin mentalmente. Características de Broj: físico gigante, ouro claro, exagerado, guerreiro inato, especial. Físico gigante, ouro claro, sobrecarregado, o físico poderoso possuído pela raça gigante. No entanto, devido a um século de batalhas contínuas, o corpo está completamente sobrecarregado, enfraquecendo a energia do físico. Guerreiro inato, especial, um gigante de Elbaf de sangue puro. Ao atingir a idade adulta, possui automaticamente uma força imensa inerente à sua linhagem. Mesmo que perca essa força, contanto que não tenha chegado à velhice, pode recuperá-la rapidamente ao seu auge. Robin olhou para as características de Broj, e um lampejo de compreensão surgiu em seus olhos. Não admira que Broj e Dorri tenham se saído tão mal no Little Garden na história original, sendo enganados pelo Senhor 3. Um século de duelos ininterruptos, mais de 70.000 batalhas entre eles. Mesmo para gigantes, um combate tão implacável havia exaurido completamente seus corpos. Exausto a esse ponto, o Aki naturalmente tornou-se inutilizável. Sua energia física foi infinitamente enfraquecida, registrando atualmente apenas o nível ouro claro. E a razão pela qual Broj e Dorri puderam passar de vulneráveis à fruta de cera do Senhor 3 no Little Garden, para lutarem contra os 5 anciãos durante o incidente de Egiad, recuperando suas forças tão rapidamente, foi por causa dessa característica inata de guerreiro especial. Os gigantes nasciam guerreiros. Ao atingirem a idade adulta, adquiriam automaticamente um poder imenso proveniente de sua linhagem. E mesmo que seus corpos estivessem completamente exaustos, enfraquecendo sua energia física infinitamente, contanto que ainda estivessem no auge de suas capacidades, não idosos podiam se recuperar rapidamente e atingir o ápice de sua forma física após um período de descanso. Mas a desvantagem também era óbvia, o determinismo da linhagem sanguínea. Gigantes de sangue puro. Sua força potencial era em grande parte pré-determinada no nascimento. Assim como o príncipe Loki, destinado desde o nascimento a ser o gigante mais forte de sua geração. Esses sistemas de poder baseados em linhagem sanguínea eram temas comuns, mas isto funciona perfeitamente para ele. Os olhos de Robin brilhavam com uma intensidade surpreendente. Não é de admirar que o sistema tenha indicado que ele poderia adquirir perfeitamente a energia da característica físico de Dorri e Broj, porque mesmo que ele lhes roubasse a energia física, Dorri e Broj poderiam recuperar rapidamente as suas forças simplesmente descansando em Elbaf. Robin já havia formulado o plano perfeito para obter a energia da característica físico tanto de Dorri quanto de Broj simultaneamente. Gababababa. Saudações, pequenos humanos que chegaram a este lugar. Broj soltou sua risada estrondosa característica. Gei gigante. Nami gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se agarrava desesperadamente a Robin. O Zop simplesmente revirou os olhos e desabou no convés, fingindo-se de morto. O rosto de Vivi também empalideceu mortalmente, e ela agarrou com força o outro braço de Robin. Nesse instante, um dinossauro saltou para fora, mordendo as costas de Broj. Você não viu que eu tenho visitas? Seu desgraçado. Broj rugiu, brandindo seu machado gigante com um gesto desplicente. A cabeça do dinossauro voou pelos ares. Nami e Vivi gritaram novamente, escondendo os rostos no peito de Robin, cada uma em um lado oposto. Eu sou Broj, o guerreiro mais forte de Elbaf. Broj declarou orgulhosamente após derrotar o dinossauro, rindo na direção de Robin. Robin, futuro rei dos mares. Robin respondeu com uma risada ousada. Gababababa, um humano espirituoso. Interessante. Gostaria de visitar minha casa? A propósito, você tem alguma bebida? Broj deu uma gargalhada estrondosa. Claro que sim. A questão é, vocês aguentam? Ha. Robin riu de volta com confiança, abraçando Nami e Vivi com força, encarando Broj sem hesitar. Não aguenta? Gabababa. Interessante demais, Robin. Broj riu até as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Gigantes, murmurou Robin, observando a figura colossal, e depois olhando para Robin, que estava de pé, destemido, diante do gigante, rindo com a mesma intensidade, parecendo ainda mais imponente em comparação. Um calor nostálgico e familiar encheu seus olhos. Capítulo 75. Foge. As chamas ganharam vida, assando pedaços de carne de dinossauro e enchendo o ar com um aroma primitivo e saboroso. Gababababa. Não sejam tímidos. Comam tudo.
Carne de dinossauro é deliciosa. Considerem isso como pagamento pela bebida que vocês trouxeram, trovejou Broj com sua risada característica. Robin não hesitou, pegou o maior pedaço e deu uma mordida generosa. Nada mal, comentou ele, sorrindo. Era a primeira vez que ele comia carne de dinossauro. Embora temperada de forma simples, o sabor era bom, um gosto primitivo e carnudo, um tanto semelhante ao de frango, o que fazia sentido, dada a ligação evolutiva, mas mais rico, suculento e com uma textura mais firme. Robin usou seu físico demoníaco sobre-humano para digerir a carne, observando que, embora não fosse tão rica em nutrientes quanto a carne do rei do mar, ainda era significativamente melhor do que a carne animal comum. Experimentem vocês também. Vocês não vão encontrar carne de dinossauro em nenhum outro lugar, incentivou Robin a Nami e aos outros. Ele tem razão. Gababababa. Broj riu gostosamente. Com Robin presente, Nami sentiu-se confiante o suficiente para superar seu medo do gigante, ao contrário de sua possível reação na história original, onde ela poderia ter temido ser devorada. Ela cautelosamente cortou um pequeno pedaço com sua faca e o provou. O sabor é muito singular, comentou Nami, com os olhos ligeiramente arregalados. A novidade, combinada com o sabor primitivo, tornou a experiência bastante peculiar. Vivi e Robin também provaram timidamente o sabor pré-histórico. Senhor Broj, quanto tempo levará para o log pose se fixar nesta ilha? Perguntou Nami, olhando para cima. Apesar da presença de Robin, aquela ainda era uma ilha pré-histórica repleta de criaturas perigosas. Nami estava ansiosa para partir o mais rápido possível. Além disso, o país de Vivi estava em turbulência. Retornar o quanto antes era crucial. Vivi também ergueu imediatamente o olhar, ansiosa para voltar para casa. 1 ano, respondeu Broj alegremente entre mordidas de carne e goles de bebida. 1 ano, exclamaram Vivi e Nami ao mesmo tempo. Não tem como fazer gravar mais rápido. 1 ano é tempo demais, exclamou Vivi levantando-se em pânico, esquecendo momentaneamente seu medo do gigante. Se ficassem presos ali por 1 ano, quem sabia o que aconteceria com Alabasta? Calma, Vivi, disse Robin, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Robin. Vivi se virou e ao ver sua expressão calma e sentir o calor de sua mão, sua ansiedade inexplicavelmente diminuiu. Robin deve ter um plano. Você se esqueceu por que Crocodile escolheu Alabasta como alvo? É por causa do Poneglyphoneglyphoneg que lá encontra Pluton, uma das 3 armas ancestrais. A única pessoa capaz de ler esse Poneglyphoneglyphoneg está aqui conosco. A iniciativa é nossa. Crocodile é quem deveria estar em pânico. Se não me engano, os perseguidores já devem estar a caminho desta ilha, não é? Certo, senhorita historiadora? Perguntou Robin, olhando para Robin com um sorriso. Uma análise brilhante, respondeu Robin, com os lábios curvando-se elegantemente. Força e intelecto, ambos cruciais para a sobrevivência nestes mares. Este homem possuía não apenas uma força imensa, mas também uma inteligência notável. Ele realmente se encaixa na descrição de um futuro rei dos mares. O interesse de Robin aumentou. Então, só precisamos esperar aqui que eles se entreguem a nós. E para chegar aqui para buscar a senhorita historiadora, do que eles precisam? Robin incentivou Vivi com um sorriso. Uma pose eterna para Alabasta, exclamou Vivi entusiasmada. Exatamente. Então sente-se e aproveite a comida. Robin riu baixinho. Obrigada, Robin, murmurou Vivi, agradecida e admirada com a facilidade com que Robin havia resolvido suas preocupações com apenas algumas palavras. Parecia que nenhum problema era difícil demais para ele. Vivi olhou para Robin com os olhos brilhando intensamente. Vocês humanos falam de forma muito complicada. Os guerreiros de Elbaf só precisam pensar em uma coisa, lutar. Gababababa, declarou Broj, achando a conversa confusa e voltando a se concentrar em comer e beber. Brum. Nesse instante, o vulcão em Little Garden entrou em erupção brevemente. O tempo acabou, a expressão de Broj mudou instantaneamente, tornando-se a de um guerreiro concentrado. Eles estão aqui? Os olhos de Robin brilharam. O que está acontecendo? Perguntou Usopp nervoso. Esse é o sinal. O sinal para o meu duelo com o outro cara. Um duelo que já dura 100 anos. Broj riu. Duelo? 100 anos. Com quem? Por quê? Usopp disparou perguntas. O motivo? Já esqueci faz tempo. Agora, é só pela honra de um guerreiro de Elbaf. Gabababa. Broj se levantou, jogando a cabeça para trás com uma gargalhada estrondosa. Dorre! Broj rugiu, olhando para a distância. Ali outra figura igualmente imponente permanecia de pé, encarando Broj com um espírito de luta feroz. Jejejeagia. Broj. Dorre respondeu com sua risada característica. Voxax. No instante seguinte, os 2 gigantes investiram contra si, colidindo com uma força tremenda. Bum! O impacto enviou ondas de choque que se irradiaram para fora. Incrível! Eles estão mirando nos pontos vitais um do outro. E eles vêm lutando assim há 100 anos? Usopp olhou fixamente, completamente estupefato. Lutar até a morte por 100 anos sem se lembrar do motivo? Nami observava os gigantes se enfrentarem, achando difícil de acreditar. Isto é o que significa ser um guerreiro do mar. Lutar pela honra. Robin riu de coração. Para os guerreiros de Elbaf, a honra era tudo. Embora talvez focados em um único objetivo, será que a batalha de um verdadeiro homem realmente precisava de razões complexas? Isso mesmo. Quero me tornar um homem com esse tipo de nobre senso de honra, declarou Usopp com os olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Vivi observou Robin rir, apertando os lábios. Como uma princesa de 18 anos, ela não conseguia compreender totalmente a filosofia da qual Robin falava. Mas observando e ouvindo, seu coração batia inexplicavelmente rápido. Clang. Após mais de um século de batalhas contínuas, a energia física de Dorre e Broj estava esgotada há muito tempo. Suas lutas atuais não podiam durar muito. A resistência recuperada durante breves descansos se esgotava rapidamente. Em pouco tempo, tanto Dorre quanto Broj estavam ofegantes. Já se passaram mais de 100 anos.
Estou começando a sentir saudades de casa, Brogy, disse Dorry, ofegante e rindo. Então terei que derrotá-lo e voltar para Elbaf, retrucou Brogy, rindo sem fôlego. No instante seguinte, seus sorrisos desapareceram, substituídos por uma seriedade mortal enquanto se preparavam para um golpe final e decisivo. Roar! Os dois gigantes berraram, brandindo suas armas em direção aos pontos vitais um do outro. Pul! Nesse instante, uma espessa camada de cera branca irrompeu repentinamente do chão sob os pés de Dorry. O quê? Já decidido a atacar com o impulso do corpo lançado para frente, Dorry pisou na cera inesperada e perdeu o equilíbrio instantaneamente. Roar! O machado de Brogy desceu em direção ao vulnerável Dorry. Clang! Hoven! Nami e os outros gritaram alarmados. Hoven apareceu subitamente bem na frente do machado de Brogy, seu punho, revestido com aqui do armamento, bloqueando o golpe massivo. A força de um gigante, verdadeiramente imensa, pensou Hoven, sentindo a força transmitida por seu punho, seus olhos se estreitando. Mesmo completamente exaustos, sua força era incrível, como se esperava de guerreiros natos. Hoven, o que você está fazendo? Brogy rugiu, com os olhos ficando vermelhos. Calma, Brogy. Olha os pés da Dorry, respondeu Hoven friamente. A fruta bomba foi levada. O senhor, 3 atacou mais cedo do que o esperado? Os pés dele? Brogy olhou para baixo e viu a grossa camada de cera endurecida prendendo Dorry. O que é isso? Isso te fez perder o equilíbrio, Dorry? Brogy berrou, com os olhos vermelhos de fúria. Vencer um duelo injusto era a vergonha de um guerreiro. Interferir num duelo sagrado entre guerreiros? Escória covarde. Apareça. Bum! Uma luz carmesim escura tirânica brilhou violentamente nos olhos de Hoven. No instante seguinte, irrompeu como uma tempestade física acompanhada pelo rugido enfurecido de Hoven. Relâmpagos carmesim crepitaram violentamente pelo ar. A vegetação densa da selva se deformou e dobrou sob a força da tempestade palpável de Aqui do Conquistador. Inúmeras criaturas pré-históricas na selva ficaram instantaneamente com os olhos brancos e desmaiaram. Aqui do Conquistador? Dorry e Brogy arregalaram os olhos, incrédulos. Esse homem possuía a postura de um rei. Ao verem-o aqui já causando efeitos físicos tangíveis, Dorry e Brogy ficaram atônitos. Eles perceberam que aquele homem era incrivelmente jovem, e ainda assim possuía um aqui desse nível, no coração da selva. Diversos agentes da Baroque Works estavam reunidos. O Senhor 3 e a senhorita Goldenvik, o Senhor 1 e a senhorita Doblefinger. Como Robin suspeitava, após perder contato com Robin, Crocodile ficou impaciente e enviou seu trunfo antecipadamente à dupla Senhor 1 para Little Garden para interceptar Vivi e recuperar Robin. Boom! Senhor 3. Senhorita Goldenvik. A senhorita Doblefinger olhou incrédula enquanto o Senhor 3 e a senhorita Goldenvik subitamente ficaram com os olhos brancos e desmaiaram. A força de combate do Senhor 3 era apenas mediana, até mesmo inferior à do Senhor 4. Sua posição devia-se mais à sua astúcia, mas ele ainda era o usuário da fruta da cera. Mesmo assim, desmaiou apenas com o rugido daquele homem. Baque. O Senhor 1 caiu de joelhos com o rosto contorcido de dor. Senhor 1. Ao ver até mesmo o Senhor 1, o mais terrivelmente forte entre eles afetado, os olhos da senhorita Doblefinger se encheram de horror. Que poder é esse? Tum, tum. Mais 2 estrondos fortes soaram quando uma lontra e um abutre caíram inconscientes do céu nas proximidades. Os azarados? O que diabos aconteceu? A senhorita Doblefinger olhou em volta freneticamente. Entre os agentes de alto escalão presentes, apenas ela permanecia ilesa e capaz de se mover livremente. Te encontrei. Nesse instante, uma voz fria soou por perto, fazendo as pupilas da senhorita Doblefinger se contraírem e um suor frio encharcar seu corpo. Golpe branco. Voxas! Diversas colunas de fumaça espiralada desceram do alto, capturando instantaneamente os agentes restantes. Hoven, o soberano do céu? Ao ver o homem flutuando sem esforço no ar com os braços transformados em fumaça, a senhorita Doblefinger olhou horrorizada. Sua própria Akuma no Mi era completamente inútil contra esse poder. Tum, tum. Com vários baques surdos, os agentes capturados foram deixados sem cerimônia diante de Vivi, Nami e os outros. Senhor 1. Senhor 3. Senhorita Goldenvik. Os azarados? E essa pessoa é a dona do Spiders Café? Vivi engasgou, cobrindo a boca ao reconhecer os prisioneiros. A identidade da senhorita Doblefinger era outra secreta, perdendo apenas para o próprio Crocodile. Ela geralmente operava sob o disfarce de dona do Spiders Café, um ponto de contato da Baroque Works. Sua verdadeira identidade é a parceira do Senhor 1, a senhorita Doblefinger, comentou Robin calmamente, sem se surpreender com a presença deles. O Senhor 1 era o subordinado mais forte do Crocodile. Enviá-lo para verificar a situação dela era algo esperado. Senhorita All Sunday, você traiu a companhia? Sibilou a senhorita Doblefinger, encarando Robin com um olhar fulminante, enquanto gotas de suor frio se formavam em sua testa. A identidade de Crocodile era um segredo absoluto, conhecido apenas por Robin. Assim, Robin servia efetivamente como segundo em comando da Baroque Works, transmitindo as ordens de Crocodile. Para uma figura como ele desertar. Eu fui capturada, senhorita Doblefinger, respondeu Robin com um leve sorriso. Mas a senhorita Doblefinger não acreditou. Robin não parecia nada com um prisioneiro. No entanto, a senhorita Doblefinger não tinha tempo para refletir sobre a situação de Robin, porque aquele homem aterrador, Robin, estava se aproximando, acompanhado pelos 2 gigantes. O usuário da fruta ceracera. Foi ele quem usou truques sujos agora há pouco, afirmou Robin friamente, olhando para o Senhor 3 inconsciente. Desgraçado, rugiu Brogy com os olhos vermelhos de sangue. Com um único golpe de seu enorme machado, ele pôs fim à vida do Senhor 3.
Saquear. Antes que o corpo do Senhor 3 fosse completamente pulverizado, Robin extraiu a característica da fruta ser a cera e a energia física associada. Após a absorção, obtiveram 2 materiais de aprimoramento roxo profundo. A força do Senhor 3 não era lá grande coisa. Ele dependia apenas das propriedades da fruta da cera para ser eficaz em combate. Vivi. Esse pacote tem o que você precisa, disse Robin, apontando para o pacote que os desafortunados haviam deixado cair. Vivi piscou e então a ficha caiu. Ela correu em direção ao pacote dos desafortunados e o encontrou. A pose eterna para Alabasta. Os olhos de Vivi brilharam de alívio e alegria. Voxas! Robin pousou suavemente de volta no chão. Robin, eu achei. A pose eterna para Alabasta, Vivi correu animada até Robin, o abraçou e pulou de alegria. É que, eu me empolguei demais. Vivi percebeu rapidamente o que tinha feito, corou violentamente e soltou Robin, lançando um olhar cauteloso para Nami. Nami simplesmente sorriu de volta para Vivi. Ela entendia o sentimento. Tum, tum. Nesse instante, para espanto de Nami e dos outros, Dor e Broj ajoelharam-se diante de Robin, realizando a solene saudação dos guerreiros de Elbaf. Pedimos desculpas. Duvidávamos de suas intenções anteriormente, suspeitávamos que você interferiria em nosso duelo, declarou Broj gravemente. Você protegeu a honra do nosso duelo. Robin, seremos eternamente gratos, acrescentou Dorri, tendo aprendido o nome de Robin com o grito anterior de Broj, com uma expressão igualmente solene. Robin, a partir de hoje você é nosso amigo eterno. Se algum dia precisar de nós nestes mares, não importa onde esteja, nós iremos. Juramos isso em nome do deus de Elbaf. Dorri e Broj declararam em uníssono, olhando um para o outro e depois para Robin. Para os guerreiros de Elbaf, a honra era mais importante que a própria vida. Um duelo de honra era o objetivo de suas vidas. Para Robin, salvar a honra do duelo significava mais do que salvar suas próprias vidas. Os gigantes, por amigos que realmente amavam, enfrentariam fogo e água em qualquer lugar dos mares, se necessário. Este era o juramento dos gigantes. A promessa deles. Capítulo 76. Incrível. Isto é um juramento de guerreiro. Usopp olhou boquiaberto, observando Dorri e Broj jurarem solenemente sua lealdade. Os olhos de Nami e Vivi brilharam. O juramento dos gigantes. Robin murmurou com os olhos refletindo uma profunda emoção. Seu amigo de infância mais querido, Saul, havia sido um gigante. O deus de Elbaf para cada gigante daquela região, a fé era mais importante que a própria vida. Ao fazerem um juramento em nome de seu deus, esses 2 poderosos gigantes significavam que realmente viriam em auxílio de Robin sempre que ele precisasse, não importando em que lugar dos mares ele estivesse. Conseguir um compromisso desses 2 gigantes. Esse homem foi realmente notável. Ei, Robin, vocês também estão aqui. Luffy, que estava visitando o acampamento de Dorri, correu ao ver a comoção. GG agia, então vocês estão todos juntos, então vocês também devem ser piratas. Dorri riu gostosamente ao perceber que eles se conheciam. Isso mesmo, confirmou Robin com um sorriso. Gabababa, nós também éramos piratas. O tempo voa, já se passaram 100 anos. Dorri, por que começamos a duelar aqui de novo? Ouvir a palavra piratas despertou memórias em Broj, e ele olhou pensativo para Dorri. Porque foi isso mesmo? Dorri esfregou o queixo. Robin, olha, veja qual presa é maior. Nesse instante, Zoro e Sanji surgiram da selva, cada um arrastando uma enorme carcaça de dinossauro. Gigantes? Zoro e Sanji pararam abruptamente ao verem Dorri e Broj. Provavelmente pelo mesmo motivo que esses 2, discutindo sobre qual peixe fisgou o maior, Robin riu, apontando para Zoro e Sanji. Com certeza 2 tios gigantes não seriam tão infantis quanto eles, comentou Vivi com um sorriso. É isso, agora me lembro. Foi por causa desses esqueletos. Essas eram as nossas presas. Dorri e Broj exclamaram de repente, com os olhos gigantes arregalados enquanto batiam na própria cabeça. Ei, Dorri, olha só esse esqueleto. Mesmo sem a carne, o esqueleto da minha presa ainda é maior que o seu. Que bobagem você está falando, Broj? O meu é claramente maior. Dorri e Broj começaram a discutir em voz alta novamente. A pergunta aparentemente inocente de uma menina, séculos atrás, que queria saber qual caçada tinha sido maior, desencadeou um duelo centenário. Os 2 esqueletos colossais que quase se estendiam por toda a ilha eram os restos de suas presas daquele dia. Eles realmente! Exclamou Vivi, levando as mãos à cabeça com uma expressão adorável, mostrando seus dentes afiados. Hahaha, como homens do mar! Como poderiam admitir que a pesca deles era menor que a de outra pessoa? Robin gargalhou. Como um ávido pescador na terra, Robin entendia perfeitamente esse espírito competitivo. A discussão de 100 anos entre Dorri e Broj não havia chegado a uma conclusão, e o debate atual também se dissipou rapidamente. Depois de concordarem em continuar a competição mais tarde, eles voltaram a falar com Robin. Não sabemos mesmo como agradecer. Vocês até nos ajudaram a lembrar por que começamos a brigar. Broj e Dorri riram gostosamente. Embora para os guerreiros de Elbaf a batalha em si tenha se tornado, em última análise, uma questão de honra, eclipsando o motivo original, lembrar porque eles duelaram durante um século ainda lhes trazia imensa alegria. Na verdade, há uma coisa, Robin afirmou, olhando seriamente para Dorri e Broj. Sério? O que é? Faremos o nosso melhor, com certeza. Dorri e Broj se animaram imediatamente ansiosos para ajudar. Para os guerreiros de Elbaf, retribuir a gratidão era algo intrínseco à sua essência. Tendo recebido tanta ajuda de Robin, e só podendo oferecer uma promessa para o futuro, Dorri e Broj sentiram-se insuficientes. Agora que Robin precisava de algo, Dorri e Broj estavam praticamente ansiosos para entrar em ação.
Preciso da sua força, afirmou Robin diretamente sem qualquer fingimento. Para guerreiros que valorizavam a honra acima de tudo, dar desculpas parecia errado. Proteger a santidade do duelo anterior era genuíno. Desejar suas características físicas agora também era genuíno. Robin precisava desse poder. Ele olhou abertamente para Broj e Dorri. Nossa força? Claro, sem problema. Se precisarem, enfrentaríamos fogo e água por vocês, declararam Dorri e Broj simultaneamente batendo no peito. É mais fácil explicar usando minha habilidade, disse Robin, erguendo a mão em direção aos dois gigantes. Borbulha! Borbulha! Uma parede de cera branca materializou-se instantaneamente diante deles. A habilidade fruta de cera do Senhor. 3. O Senhor, e a senhorita Doblefinger, ainda presos pela fumaça, olharam incrédulos. Esse era inegavelmente o poder do agora falecido Senhor. 3. Eu posso absorver o poder dos outros, habilidades de Akuma no Mi físico, tudo. E posso usar vários poderes de Akuma no Mi simultaneamente, afirmou Robin francamente, olhando para Dorri e Broj. Inacreditável. Uma habilidade dessas existe mesmo? Dorri e Broj trocaram olhares chocados, o horror estampado em seus olhos. Mesmo tendo vivido por séculos, eles nunca tinham ouvido falar de tal poder. Frutas do diabo eram tesouros do mar. Mesmo entre os gigantes, os frutos mais poderosos eram muito cobiçados. Mas todo mundo sabia, você só podia comer uma fruta. Comer mais significava morte certa, e ainda assim este homem possuía múltiplas habilidades? E pior, ele podia roubar tudo dos outros? Que habilidade perigosa! Que poder aterrador! Mesmo com seus corações de guerreiros, Dorri e Broj sentiram um arrepio de medo. É essa habilidade. Robin olhou para Robin com os olhos arregalados, igualmente atônito. Ela já sabia que Robin podia usar vários poderes de Akuma no Mi, tendo visto usar as habilidades do Senhor 5 e da senhorita Valentine durante a viagem. Isso por si só já era incrível o suficiente, levando-a a supor que ele também podia roubar poderes de frutas. Ela também sabia que ele havia desafiado a maldição da Akuma no Mi, sendo capaz de nadar livremente. Ela pensou que esse era o limite de suas habilidades misteriosas. Mas agora, seu verdadeiro poder era roubar tudo dos outros? Esse poder era assustador demais, perigoso demais. No entanto, além do perigo e do terror, havia um mistério. Olhando para Robin, os olhos de Robin brilharam intensamente. Aquele homem incrivelmente misterioso. Suas afirmações sobre a verdadeira história pareciam ainda mais críveis agora. Talvez, seguindo Robin, ela realmente pudesse realizar o sonho de sua vida. E Robin se via cada vez mais interessada em desvendar os segredos de Robin. Então, eu preciso da energia física de vocês. Preciso ajudar aquela garota a salvar o país dela. Eu sei que vocês são guerreiros natos. Mesmo perdendo essa energia física, contanto que estejam no auge da forma, vocês podem recuperar as forças rapidamente, afirmou Robin honestamente olhando para Dorri e Broj. Embora seus cálculos sugerissem que ele provavelmente poderia derrotar Crocodile como estava agora, adquirir as características físicas de dois gigantes lhe proporcionaria uma camada extra de segurança. A fortuna de um Shichibukai inteiro estava em jogo. Robin se recusava a permitir qualquer chance de fracasso. Você sabe bastante sobre nós, guerreiros de Elbaf, Gabababa. Broj riu ao ouvir as palavras de Robin. GG agia. Isso mesmo, nascemos guerreiros. Embora nossos corpos estejam exaustos após um século de lutas, possuindo apenas uma fração de nossa força máxima, com descanso e nutrição suficientes, podemos retornar rapidamente ao nosso auge. Dorri também riu. Agora eles entendiam por que Robin queria a energia física deles, porque mesmo que ele a tomasse, eles poderiam se recuperar relativamente rápido. Robin murmurou Vivi, profundamente comovida ao ouvir as palavras de Robin. Ela teve muita sorte de ter conhecido Robin em seu momento mais difícil. Muito bem. Nossa força está à sua disposição, amigo. Dorri e Broj declararam solenemente após rirem, olhando seriamente para Robin. Eles apreciaram muito a honestidade de Robin. Os guerreiros de Elbaf preferiam a simplicidade. Em relação a Robin, que lhes demonstrara tanta bondade, eles ofereceriam até mesmo suas vidas, quanto mais sua força física. Espere. Se você perder toda a sua energia física, isso não significa que suas batalhas futuras serão puramente disputas de vontade e honra? Já que vocês dois estarão muito mais fracos do que agora, superar a fraqueza, não é isso que define um verdadeiro guerreiro? Zop exclamou de repente, com os olhos brilhando intensamente. Dorri e Broj se viraram para o Zop. Gababababa. GG agia. No instante seguinte, ambos os gigantes caíram na gargalhada. Ele tem razão. Já competimos para ver quem é o mais forte, quem tem a presa maior. Mas nunca competimos para ver quem tem a força de vontade maior depois de perder as nossas forças. Dorri e Broj se entreolharam, com o espírito de luta brilhando nos olhos. Ousa competir? Gritaram um para o outro em uníssono. Venha com tudo. Berraram de volta, pressionando as testas uma contra a outra. Vamos lá, Robin. Ajude-nos a nos livrar dessa força incômoda. Queremos competir. Vamos ver quem tem a vontade mais forte. Dorri e Broj olharam ansiosamente para Robin. Robin não esperava essa reviravolta. Só posso dizer que o Zop, sendo naturalmente fraco, tinha uma perspectiva única sobre tais assuntos. Certo, mas para tomar o seu poder, eu preciso. Robin começou a explicar a necessidade de eles perderem a consciência, mas então notou o status saqueável exibido nas características de Dorri e Broj. Seus olhos se estreitaram. O que houve? Vocês não podem absorver nossa força? Perguntaram Dorri e Broj, ansiosos. Não, posso fazer isso agora mesmo, respondeu Robin, olhando para Dorri e Broj com um sorriso surpreso. Era a primeira vez que ele se deparava com essa situação. Saquear. Os olhos de Robin se concentraram intensamente. 2 feixes de luz dourada, visíveis apenas para Robin, emanaram dos corpos de Broj e Dorri, fundindo-se em Robin. Pul, pul,
Os corpos de Dor e Broj encolheram visivelmente, seus músculos proeminentes desaparecendo rapidamente, deixando-os um tanto enfraquecidos, sentados no chão. Gabababa. GG agia. Mas Dor e Broj de repente caíram na gargalhada novamente. Incrível, sinto como se tivesse retornado aos braços do deus de Elbaf. Quando nascemos também não tínhamos forças. Eles riram muito. Entendo. Dignos de serem guerreiros de Elbaf. Robin olhou para os dois gigantes com admiração brilhando em seus olhos. Robin agora entendia porque eles não precisavam estar inconscientes para que ele saqueasse seus atributos. Normalmente, o processo de saque induzia medo e horror extremos, pois o alvo sentia seu poder sendo arrancado de si. Essa emoção intensa interferiu no saquear. Mesmo que alguém concordasse de bom grado, superar aquele terror primordial não era fácil. Mas Dor e Broj conseguiam superá-lo. Eles até mesmo interpretaram isso como uma forma de devolver suas forças a Deus. Verdadeiramente, guerreiros de Elbaf, fundindo energia física. Corpo demoníaco sobre-humano, roxo supremo, avançando. Aprimoramento de atributo. Promovido a físico demoníaco sobre-humano, ouro claro. E característica nascido do mar, ouro supremo, ativada. Aqui do armamento, roxo máximo, avançando. Aprimoramento de atributo. Promovido a, aqui do armamento, ouro claro. O físico sofre uma mudança qualitativa. Os sentidos manifestados são aprimorados. Nascido do mar, ouro supremo. Característica ativada. Aqui da observação, roxo profundo, aprimorado. Aprimoramento de atributo. Promovido a, aqui da observação, roxo supremo. Uma avalanche de notificações apareceu. O aqui da observação era a manifestação e extensão dos 5 sentidos do usuário. Quando o físico de alguém sofria uma mudança qualitativa, os sentidos naturalmente se aguçavam. Sob o efeito do código de treinamento aqui nascido do mar, o aqui da observação se aprimorava naturalmente junto com ele. Físico avançado. Aqui avançou. Robin agora possuía 2 características de combate de nível ouro claro. Hip. Robin arrancou a parte de cima da camisa. Robin, Vivi e Nami coraram, encarando o torso nu de Robin. Os músculos definidos e poderosos cativaram sua atenção. Armamento. Os olhos de Robin se estreitaram. Pull, Clang. E isso é. Zoro, Sanji e Luffy arregalaram os olhos. Usopp olhou boquiaberto para Robin. Vivi, Nami e até mesmo Robin assistiram, um tanto atonitas. Robin, todo seu corpo estava agora coberto de Haki do armamento, ficando completamente preto como breu, como se estivesse vestindo uma armadura de Haki do armamento superpoderosa. Armamento corporal total. Haki do armamento estonteante, Robin. Dor e Broj, com seus olhares experientes, exclamaram maravilhados. Nesses mares, apenas usuários de Haki de nível máximo seriam capazes de tal feito. Robin sentiu a força atual de seu Haki do armamento, uma curva poderosa tocando seus lábios. Essa sensação era muito boa. O Haki desse nível, mesmo no Novo Mundo, era comparável ao de oficiais de alta patente na tripulação de um Yonkou. Dentro da marinha, apenas os verdadeiros vice-almirantes de elite possuíam tal domínio, mas os ganhos não pararam por aí, fundindo a energia física de 2 gigantes diferentes. Habilidade técnica de fusão adquirida. Soberania Koku, ouro profundo. Soberania Koku, ouro profundo, lança de Elbaf. Um ataque combinado que requer o esforço conjunto de 2 gigantes, uma técnica de fusão formada pela fusão da energia física de 2 gigantes diferentes, capaz de desencadear uma onda de choque impressionante. Um atributo de habilidade de nível ouro profundo. O poder de combate dessa técnica atingiu o nível de um comandante Yonko. Lança de Elbaf, Soberania Koku. Uma incrível luz carmesim escura brilhou nos olhos de Robin. Boom! O Haki do Conquistador irrompeu, atraindo à superfície o peixe dourado gigante que espreitava na costa de Little Garden. Clang! Robin bateu os punhos um contra o outro. Sob os olhares incrédulos de Dor e Broj, ele lançou seus punhos cerrados para frente. Soberania Koku. Uma onda de choque aterradora explodiu para fora. O chão diante de Robin se estilhaçou instantaneamente. Uma profunda vala se abriu na paisagem à medida que a onda de choque avançava, obliterando tudo em seu caminho. Então, chocou-se contra o peixe dourado gigante que emergia lentamente do mar. Boom! A onda de choque atravessou instantaneamente o enorme peixe dourado, continuando em frente e abrindo uma enorme fenda no próprio oceano. Vista de cima, uma cicatriz aterradora estendia-se da posição de Robin até o mar, como se um gigante pré-histórico tivesse perfurado a própria terra e o oceano com uma lança colossal. Lança de Elbaf, Soberania Koku. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 77. Luffy, Zoro, Sanji e Usopp olharam boquiabertos, sem palavras. Diante deles estendia-se um abismo, uma cicatriz que atravessava a ilha, como se um gigante pré-histórico tivesse cravado uma lança na própria terra e no mar. A onda de choque que Robin desencadeou atravessou a selva, atingiu o peixe dourado do tamanho de uma ilha no oceano e continuou a se propagar para longe, nas águas distantes. Uma demonstração de poder como essa para Luffy e os outros que tinham acabado de entrar na Grand Line, foi como ter uma porta escancarada para um mundo inteiramente novo de possibilidades. Especialmente para Zoro. Embora tivesse se confrontado com Mihawk no Mar do Leste, aquele encontro resultou em uma derrota esmagadora. Seu oponente não havia revelado nenhuma de suas verdadeiras forças. Mais tarde, testemunhar o confronto de Haki do Conquistador entre Robin e Mihawk já havia ampliado imensamente os horizontes de Zoro. Mas foi só agora que Zoro começou a compreender verdadeiramente os níveis absurdos de poder possuídos pelos verdadeiros titãs deste mar. Contudo, essa constatação não abalou o espírito de Zoro, pelo contrário, acendeu uma chama intensa dentro dele. Esse tipo de desafio, era isso que tornava tudo interessante. Foi exatamente por isso que ele partiu para o mar.
Quanto a superar Mihawk e se tornar o maior espadachim do mundo, Zoro tinha fé absoluta em si mesmo. Não foi apenas sua própria determinação inabalável. O próprio Robin havia declarado que ele, Zoro, era o homem destinado a se tornar o maior espadachim do mundo. Robin, Nami e Vivi taparam a boca, encarando a cena diante delas sem expressão. Eles sabiam que Robin era forte, é claro, mas o que eles acabaram de presenciar destruiu sua percepção da realidade. Um único soco, abrindo uma trincheira na selva e atravessando o mar? Tal poder parecia além da capacidade humana, parecia quase divino, principalmente para Vivi. Se antes ela apenas via esperança na vitória de Robin sobre Crocodile, agora ela sentia absoluta confiança. Vivi já tinha visto Crocodile lutar antes. Para manter sua imagem de herói de alabasta, Crocodile frequentemente enfrentava piratas que causavam problemas no reino. Sua habilidade fruta da areia era inegavelmente poderosa, capaz de conjurar tempestades de areia aterrorizantes. Mas sua demonstração destrutiva empalideceu em comparação com a força avassaladora do ataque único de Robin. A diferença foi enorme. Vivi olhou para Robin com os olhos brilhando intensamente. Ao lado dela, os olhos de Robin também expressavam um imenso choque. Como sobrevivente de Chara, o conhecimento de Robin sobre o mundo superava em muito o de Nami e Vivi. Embora tivesse encontrado muitos indivíduos poderosos, ela era fraca demais na época para testemunhar sua verdadeira força. Uma demonstração de poder dessa magnitude, Robin nunca tinha visto nada parecido. Não é de admirar que esse homem tenha ousado acolhê-la conhecendo seu passado e o fato de ela ter enfrentado o monolítico governo mundial. Seguindo esse homem, talvez seu sonho pudesse realmente se realizar. E talvez, ela finalmente encontrasse um lugar ao qual realmente pertencesse. Os olhos de Robin também começaram a brilhar, marcado com uma recompensa de 79 milhões de belis desde os 8 anos de idade. Apesar de possuir a fruta da flor, Robin só conseguiu sobreviver escondendo-se nas sombras. Desde o incidente de Chara, o vasto mar não lhe ofereceu nenhum refúgio seguro. Todos os refúgios temporários que a protegiam acabavam se tornando hostis ao descobrirem sua identidade, buscando trocá-la pela recompensa. Traição e perseguição eram constantes em sua vida. Embora Robin soubesse a verdade sobre Chara, Robin não acreditava que ele tivesse poder suficiente para realmente enfrentar o governo mundial. Ela imaginava que eventualmente teria que deixar sua tripulação também. Mas agora, Robin sentia que as coisas poderiam ser diferentes. A capacidade de roubar tudo dos outros, um poder tão cruel e perigoso sem precedentes. Quem poderia prever o futuro de um homem com tamanha força? Talvez, esse homem realmente possa desafiar o governo mundial algum dia. Um lugar para pertencer. Para Robin, que havia suportado os horrores de Chara aos 8 anos e vivido uma vida definida por perseguições e traições desde então. Esse desejo só perdia para sua busca de toda a vida pela verdadeira história. E agora, naquele homem, Robin viu verdadeiramente esperança de realizar seus 2 maiores sonhos. Os olhos de Robin brilhavam com um brilho intenso e recém-descoberto. Em comparação com os espectadores atonitos, Dory e Brody ficaram ainda mais perplexos. Essa era nossa lança de Elbaf. Soberania Koku. Inacreditável. Robin, você pode usar a soberania Koku? Dory e Brody olharam fixamente, com seus olhos gigantes arregalados em total descrença. Soberania Koku. A lança de Elbaf. A técnica que simboliza a maior honra dos guerreiros de Elbaf. Mesmo entre os gigantes de Elbaf, apenas os guerreiros mais excepcionais conseguiam dominar tal ataque, e executá-lo exigia o esforço conjunto de 2 desses guerreiros. Inacreditavelmente, esse homem aparentemente aprendeu isso instantaneamente, e conseguiu usar a técnica sozinho. Nesse momento, até mesmo os orgulhosos corações guerreiros de Brody e Dory foram tomados por choque e admiração. O gasto de energia é certamente significativo, comentou Robin, extremamente satisfeito com o poder da soberania Koku. Mas como era de se esperar de uma habilidade de nível ouro profundo, e uma alimentada puramente por energia física, ela era exigente. Nem mesmo aqui estava simplesmente aplicado na superfície do ataque como de costume, ele parecia integrado à própria onda de choque. Mesmo com o físico e o nível de Haki atuais de Robin, ele provavelmente só conseguiria usá-lo uma vez em rápida sucessão. Definitivamente era seu trunfo final por enquanto. Com físico e Haki ambos no nível ouro claro, além da combinação sinérgica das frutas fumaça-fumaça, bomba-bomba e quilo-quilo, mesmo dentro do nível de combate ouro claro, a força atual de Robin estava absolutamente entre as melhores. Adicione a técnica soberania a Koku ouro profundo. Crocodile agora estava completamente fora da vista de Robin. Muito obrigado aos 2, de verdade, disse Robin sinceramente, virando-se para Dory e Brody. Gabababa. Robin, você nos ajudou tanto. Essa pouca força não é nada. Agia. Muito bem dito. Além disso, nossa força, podemos recuperá-la rapidamente se quisermos. Dory e Brody responderam, recuperando-se do choque e rindo gostosamente. E Robin, você realmente nos mostrou algo incrível. Vivemos por séculos, mas nunca encontramos um homem como você. Acrescentaram Dory e Brody, sem conseguir esconder o espanto que ainda brilhava em seus olhos. Robin, o que devemos fazer com esses 3? Perguntou Zoro, gesticulando em direção à inconsciente senhorita Goldenvic e aos aterrorizados senhorita Doblefinger e senhor. Essa garotinha, deixe aqui. Se ela vai sobreviver ou não, depende da sorte dela, afirmou Robin calmamente. Não se deixe enganar pela aparência da senhorita Goldenvic. Sua parceria com o traiçoeiro senhor, 3 por ano significava que ela não tinha as mãos limpas. Além disso, suas habilidades dependiam inteiramente de tintas especiais. Ela não era usuária de Akuma no Mi, o que a tornava inútil para Robin. Quanto a estes 2,
Robin olhou em direção à senhorita Doublefinger e ao senhor. Esse cara é o usuário da fruta dado. Um humano lâmina que pode transformar qualquer parte do corpo em lâminas. E seus órgãos internos podem se transformar em aço. Zoro, ele é um oponente adequado para você. Se você conseguirá despertar o poder de cortar aço, depende de hoje, declarou Robin. Suas palavras fizeram os olhos de Zoro se estreitarem instantaneamente. Então, um brilho predatório surgiu quando ele fixou o olhar no senhor. Humano lâmina, agora me lembro. Seu rosto, você é aquele famoso caçador de recompensas do Mar do Oeste. Não esperava que você acabasse como cão de guarda de alguém, comentou Zoro, amarrando sua bandana na cabeça e olhando para o senhor, como se fosse uma presa. Graças às explicações de Robin, combinadas com os ensinamentos de seu mestre Koshiro, Zoro agora compreendia plenamente o caminho da esgrima. Para se tornar um verdadeiro espadachim, era preciso atingir o estado de cortar aço, ouvir a respiração de todas as coisas e em seguida, cortar seguindo essa respiração para decepar qualquer coisa, até mesmo o aço. Daí o nome Reino do Corte de Aço. Se quiser, mate-me. Soberano do céu Robin, você é realmente forte. Incrivelmente forte. Mas certamente não lhe dará um ultimato tolo como lute para sobreviver, não é? Declarou o senhor, friamente. Ele também tinha seu orgulho. Não direi isso, respondeu Robin, olhando para o senhor, com um sorriso poderoso. Só quero que você morra como um guerreiro. As palavras de Robin fizeram com que as pupilas do senhor, se contraíssem bruscamente. Então ele se levantou em silêncio. Como era de se esperar, de um homem com um poder tão incrível. Que magnanimidade! Vamos lá então. Eu também me lembro de você, o caçador de recompensas do Mar do Leste. O caçador de piratas, o senhor, riu friamente de repente. Morrer como um guerreiro. Embora esse homem fosse incrivelmente forte, ele o respeitou. Clang. Sem dizer mais nada, Zoro entrou em confronto feroz com o senhor. Suas espadas atuais não conseguiam cortar o corpo de aço do senhor, transformado pela Supa no Mi. Logo, inúmeros cortes apareceram no corpo de Zoro. Cortador de margaridas brilhante. Rugiu o senhor, transformando seus antebraços em lâminas giratórias e desferindo seu ataque mais poderoso. Jato. O sangue jorrou violentamente quando o peito de Zoro foi dilacerado por inúmeras lâminas. Contudo, diante dessa situação desesperadora, os olhos de Zoro se fecharam lentamente. Memórias passaram por sua mente, seu treinamento anterior, sua derrota esmagadora contra Mihawk, o treinamento de Aki com Robin. Sul. Um som distinto, a respiração emanando do senhor, chegou aos ouvidos de Zoro. Agora entendo. Robin é muito mais forte que você, e mesmo assim, com o treinamento dele, por que eu não consegui aprender a cortar aço? Será que só neste momento, encarando a morte de frente, é que se pode ouvir o sopro de todas as coisas? Zoro embainhou Yubashiri e Sandai Kitetsu. Ele segurava apenas o Vado Ichimonji em uma das mãos. Você merece o reconhecimento do soberano do céu Robin? Você merece tanto respeito daquele homem? Se não, então morra sob minha fruta dado. Rugiu o senhor, seus braços lâminas golpeando Zoro. Itoriu e aí? Xixi Sonson, canção do leão. Fatiar. O sangue jorrou. Um corte horrível apareceu no peito do senhor, estendendo-se até o abdômen. Como era de se esperar, de um homem reconhecido pelo soberano do céu Robin, murmurou o senhor, fechando os olhos lentamente em seguida. Saquear, ordenou Robin. Um feixe de luz roxa foi extraído do corpo do senhor, fundindo-se com Robin. O senhor, verdadeiramente o trunfo do Crocodile, sua energia física rendeu 7 materiais de aprimoramento roxo profundo para Robin, combinando o acúmulo anterior de Robin com a energia de Dor e Broge, a característica de físico demoníaco sobre-humano, ouro claro. De Robin estava agora a apenas 6 materiais de ouro claro de alcançar o ouro profundo. Estilo de 3 espadas, roxo supremo. Ao ver a habilidade estilo de 3 espadas de Zoro avançar para o nível roxo supremo, Robin sorriu. Reino do espadachim alcançado. A força de Zoro aumentou imensamente. Atingir esse estágio também tornaria o aprendizado de Aki muito mais fácil para Zoro. Haha, eu ganhei. Robin, Luffy Zoro ofegou, levantando o rosto manchado de sangue, tirando a bandana e sorrindo fracamente para Robin e Luffy. Xixixi, incrível. Zoro, Luffy sorriu. Muito bem, elogiou Robin sinceramente. Precisamos estancar o sangramento rapidamente. Usopp aplicou freneticamente remédios e bandagens nos ferimentos de Zoro. Lesões como essas realmente precisam de um médico. Vamos até a Ilha Dran, como Crocu sugeriu, e encontrar um médico de bordo, afirmou Robin. O inseto que picou Nami na história original já havia sido eliminado por Robin há muito tempo. Com seu Aki do sistema e Aki da observação, tal criatura não poderia passar despercebida. Estou bem. Impedir a guerra civil no país dela é mais importante. Devemos nos apressar, protestou Zoro fracamente, pálido pela perda de sangue. Robin queria ajudar Vivi, Zoro também daria tudo de si. Não. Primeiro precisamos encontrar um médico, declarou Vivi com firmeza, erguendo o olhar com determinação. Essa é a rota mais rápida para Alabasta, não é? Vivi perguntou a Robin, sorrindo. Correto, confirmou Robin com um sorriso. Muito bem dito, Vivi. Luffy e os outros comemoraram. Naquele momento, Vivi foi verdadeiramente aceita por todos como uma camarada. Essa mulher é a usuária da fruta espinho-espinho. Pratique um pouco, Nami sugeriu Robin, sorrindo para Nami. Certo. Deixe eu tentar. Nami sacou ansiosamente seu bastão climático. A pedido de Robin, Usopp o construiu antes do previsto. Droga. Senhorita Doublefinger, percebendo que era a única agente restante, entrou em pânico total. Ela ativou sua fruta espinho-espinho, atacando Nami desesperadamente. Naturalmente, a luta de Nami não seria tão sangrenta quanto a de Zoro. O sistema de poder de One Piece era brutal, para um espadachim alcançar o reino do corte de aço. Ouvir a respiração de todas as coisas muitas vezes exigia uma experiência de quase morte.
Somente aqueles que a compreendiam naquele momento e sobreviviam podiam se tornar verdadeiros espadachins. Mas Nami, possuindo a característica de percepção climática, só precisava aumentar continuamente seu conhecimento sobre padrões climáticos e utilizar sua arma climática para ficar mais forte. Essa batalha serviu apenas para que ela se familiarizasse com o bastão climático. Em pouco tempo, Nami adquiriu proficiência. A frenética senhorita Doublefinger foi então facilmente derrotada pelo Aki do Conquistador de Hoven. O caminho de Nami para a força residia no aprendizado, não em batalhas sangrentas. Hoven naturalmente não a deixaria se machucar gravemente. Saquear. A fruta espinho-espinho foi saqueada por Hoven. A energia física da senhorita Dedo Duplo rendeu um material de aprimoramento roxo profundo. Os corpos femininos, com exceção de monstros como a Big Mom, eram significativamente mais fracos do que os masculinos, mesmo com Akuma no Mi. Mais um presente para você, Nami, acrescentou Hoven, sorrindo para ela. Bom, Hoven atirou 2 maçãs no chão. As características de fruto espinho-espinho e fruto dado-dado fluíram para eles. Borbulha, borbulha. Sob o olhar atônito da tripulação, as 2 maçãs se transformaram. Uma ficou repleta de espinhos afiados, a outra de lâminas reluzentes, ambas agora adornadas com misteriosos padrões em espiral. Frutas do diabo. Luffy, que já havia comido uma, as reconheceu instantaneamente. A fruta espinho-espinho e a fruta dado-dado. São suas, Nami. A espinho-espinho é mediana, mas ainda vale mais de 100 milhões de belis. A dado-dado provavelmente não seria vendida por menos de 300 milhões, explicou Hoven com um sorriso. Essas 2 frutas para Messia não ofereciam nenhuma melhoria de combate ao próprio Hoven agora. Melhor fazer Nami feliz. Kiaya. Eu te amo, Hoven. Ao ouvir o valor potencial disso, Nami gritou de alegria, abraçando Hoven e dando-lhe vários beijos na bochecha. Hoven observava Nami radiante, sorrindo feliz também. Vivi os observava e, sem sequer perceber, um profundo sentimento de inveja tomou conta de seu olhar. Muito bem. Vamos fazer um banquete, declarou Hoven, ainda segurando Nami, rindo gostosamente. Depois de uma vitória pirata, um banquete era obrigatório. Ó, Alabasta. Buru, 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 clique. Buru, 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 clique. Crocodile estava sentado na escuridão, discando repetidamente para seus caracóis transponder. Mas não importa quantas vezes ele tentasse, ligando para o Senhor 3, o Senhor 1 ou Robin, só havia silêncio, nenhuma resposta. O que diabos aconteceu? Crocodile sibilou com os olhos completamente vermelhos. Capítulo 78. O quê? O que diabos aconteceu? Crocodile olhou fixamente para a escuridão com os olhos vermelhos. Os únicos sons eram os cliques e toques inúteis dos transponders que ele discava incessantemente, sendo recebidos apenas pelo silêncio. Após perder contato com Nico Robin, Crocodile enviou imediatamente seus melhores agentes, a dupla Senhor 1 e Senhorita Doublefinger, juntamente com a astuta dupla Senhor 3 e Senhorita Goldenvic, diretamente para Little Garden. É claro que, ao contrário da linha temporal original, Crocodile não possuía nenhuma informação sobre Hoven e sua equipe. Com a observação de Hoven e o Aki do Conquistador, os azarados, os agentes de inteligência da Baroque Works, não tinham a menor chance de obter descrições ou informações. Hoven certamente não forneceria informações a Crocodile por benevolência. Deixar o tolo ardiloso operar às cegas era perfeito para Hoven. Então, por que enviar o Senhor 1 para Little Garden sem informações? Porque Crocodile havia enviado batedores para investigar o Whiskey Peak depois de perder contato. Os caçadores de recompensas de lá foram dizimados. O Senhor 5 e a Senhorita Valentine, enviados para eliminar a Princesa Vivi e Garon, também foram eliminados. O Senhor 9 e a Senhorita Monday, desaparecidos. Nico Robin, contato perdido em Whiskey Peak. Claramente a Princesa Vivi e Garon não eram capazes disso sozinhos. Alguém deve tê-los ajudado. Agora, com a ajuda necessária e provavelmente ciente de sua identidade, Vivi certamente retornaria a Alabasta. E a próxima parada de Whiskey Peak em direção a Alabasta era Little Garden. Esse era todo o conhecimento que Crocodile possuía até então. Assim como Hoven havia dito a Vivi, todo o plano de Crocodile girava em torno do Poneglyphoneglyphoneg em Alabasta, que detalhava a localização da arma ancestral. Pluton. Perder o contato com Robin, a única que conseguia ler o Poneglyphoneglyphoneg, fez com que até mesmo os cálculos frios de Crocodile fossem por água abaixo. Sem ela, seu plano estava efetivamente morto antes mesmo de começar. Assim, Crocodile enviou as forças mais poderosas que tinha à sua disposição. Mas agora, não só a Robin não havia sido encontrado, como o Senhor 1 e os outros também haviam desaparecido. Obviamente, algo tinha acontecido com todos eles. Bang! Crocodile bateu com o punho na mesa, seus olhos ardendo em vermelho. Suas 5 melhores duplas de agentes, agora restam apenas o Senhor 2 e o Senhor 4. Sua Baroque Works, meticulosamente construídas ao longo de anos com a ajuda de inúmeros agentes qualificados, agora se resumem a apenas um punhado de operários. E a perda dos azarados, vitais para o reconhecimento aéreo, em Little Garden foi a gota d'água. Crocodile bufava de raiva, impotente, ele nem sequer sabia quem era seu oponente. Ele, que sempre manipulou tudo nas sombras, agora sentia como se estivesse sendo manipulado por uma mão invisível. Pior ainda, sem Nico Robin, executar seu plano agora parecia completamente inútil. E com seus inimigos escondidos enquanto ele estava exposto, a situação estava escapando de seu controle. Se você escolheu ajudar Nefertari Vivi, então você deve vir para Alabasta. Após sua fúria inicial, Crocodile se acalmou à força. Ele rapidamente emitiu novas ordens. Todas as forças restantes da Baroque Works deveriam convergir para Alabasta. Todos os agentes de alto escalão deveriam se reunir lá.
Ele posicionou inúmeros operativos ao longo da costa de Alabasta, qualquer sinal de Nefertari Vivi ou Nico Robin deveria ser relatado imediatamente. Estarei esperando por você bem aqui. Crocodile sibilou com os olhos vermelhos de raiva. A fúria que fervia dentro dele só perdia para a humilhação de sua derrota anterior para a Barba Branca. Little Garden. Ao contrário do furioso Crocodile, os chapéus de palha estavam desfrutando de um banquete. Os ingredientes pré-históricos foram transformados em pratos deliciosos por Sanji. Brogy e Dory consumiram com gosto toda a bebida restante. Zoro, ainda ferido, foi proibido de beber. Luffy e Usopp com os hashis enfiados no nariz novamente, executaram a bizarra dança do hashi na narina que aprenderam com Johnny. E suas expressões cômicas fizeram todos caírem na gargalhada. Até os gigantes Dory e Brogy bateram em suas coxas enormes, gargalhando alto. Comida deliciosa, vinho fino, risadas alegres, isso era um banquete pirata. Gabababa. Isso é ótimo. Já fazia muito tempo que não tínhamos uma festa de piratas de verdade. Gegeagia. Que nostalgia. Fazia tempo que eu não me divertia tanto. Brogy e Dory riram às gargalhadas. O banquete acabou por se encerrar em meio a uma alegre camaradagem. Bem, então vamos indo, disse Robin, sorrindo para Dory e Brogy. Ah, o maior obstáculo para sair do jardim pequeno. Você já o removeu, Robin. O caminho à frente está livre. Dory e Brogy escoltaram os chapéus de palha de volta ao Going Merry. Com certeza eles farão fama do outro lado do mar, comentou Dory, observando Merry partir com um sorriso. Claro, principalmente Robin. Seu nome ecoará por todo o oceano um dia. Brogy bradou com confiança. Com certeza. Assim, se Robin precisar de nós, ficaremos sabendo rapidinho e correremos para o lado dele, acrescentou Dory com um sorriso. Muito bem. Chegou a hora da disputa de vontades. Dory, Gabababa. Pode vir, Brogy. Gegeagia. Ainda não consigo acreditar que existam mesmo peixinhos dourados do tamanho de ilhas, comentou Usopp com um sorriso a bordo do Merry. Mais uma de suas histórias mirabolantes se provou verdadeira. O mar era realmente imenso. Mas se vamos para a Ilha Dran, como chegamos lá sem um log pose? Perguntou Nami. O log pose que eles tinham era inútil, ainda registrando o campo magnético de Little Garden. Até que chegassem à próxima ilha e o sistema fosse reiniciado, ele só apontaria de volta para Little Garden. A única outra ferramenta de navegação que eles tinham era a pose eterna para Alabasta, retirada dos desafortunados. Vivi olhou instintivamente para Robin. Aos seus olhos, parecia não haver nada que Robin não pudesse fazer. Ela já havia começado a confiar nele inconscientemente. Por isso que eu disse que deveríamos ir direto para Alabasta, resmungou Zoro, deitado no convés, onde descansava. Relaxe. Quando os camaradas precisam de ajuda, eu posso lidar com qualquer coisa. Daqui em diante, eu assumo o comando da navegação. Sigam nessa direção e chegaremos à Ilha Dran, afirmou Robin calmamente, apontando para uma direção específica, com um sorriso que irradiava absoluta confiança. Nova característica adquirida. Rota. Caminho até a localização do Tony Chopper. Nota do sistema. Após criar laços com a tripulação do Chapéu de Palha, o sistema pode fornecer rotas relacionadas a pontos importantes da trama. Incrível. Robin. Ao ouvir a declaração confiante de Robin, Luffy comemorou em voz alta. Progresso de equipagem da característica Deus Sol, Ouro Supremo, aumentado. Robin, você? Zoro fechou os olhos, encostando-se no convés, sem dizer mais nada. Mas por trás das pálpebras fechadas, seu coração se encheu de gratidão. Progresso de equipagem da característica Aura de Azura especial aumentado. A toda velocidade. Tratem os ferimentos do Zoro, encontrem um médico de bordo. Depois, nosso próximo destino, Alabasta, declarou Robin de pé no convés, irradiando energia. A tripulação respondeu com uma ovação uníssona. Navegando em direção a uma região marítima gélida e invernal, um grupo de piratas embarcou repentinamente no Going Merry. Ha. Vocês estão cercados. Estou indo para o reino do tambor. Alguém aqui tem um log pose apontando para lá? Um homem ridiculamente obeso com cabelo roxo escuro, uma boca enorme e um cilindro de metal bizarro envolvendo sua mandíbula inferior, gritou para Robin e a equipe. Nos cercaram? Robin se virou, olhando para Vapol com sua expressão de vilão intimidador. Vê você. O que você quer? Vapol sentiu um arrepio repentino. Puta merda. A cara daquele homem. Chess, o conselheiro de Vapol, olhou assustado para Robin, segurando um cartaz de procurado. É o novato super-herói de 100 milhões de belis, soberano do céu Robin. Chess gritou de terror. Os olhos de Vapol se arregalaram em horror, encarando Robin. Desculpe. Nós nos perdemos. Vapol recuou imediatamente, suando profusamente, pronto para fugir. Quando a tripulação de Barba Negra atacou o reino de Dran, Vapol fugiu com seus capangas sem sequer oferecer resistência. Vapol era a personificação de um valentão que se aproveitava dos fracos e temia os fortes. Sua conversa é um tanto excessiva. Piratas sacando armas contra outros piratas. Existe realmente algum resultado além do conflito? Perguntou Robin com uma expressão completamente implacável. Nós não somos piratas, gritou Vapol, apavorado. Bum! O Haki do Conquistador eliminou instantaneamente os homens de Vapol do convés. Saquear, ordenou Robin. Um fluxo de luz púrpura invadiu o corpo de Robin. A energia física de Vapol gerou 2 materiais de aprimoramento púrpura profundo. E mais uma coisa, a Baku no Mi. Vapol, antigo rei do reino de Dran, escória que atormentava seu próprio povo, declarou Robin friamente, olhando para Vapol inconsciente. Vapol? Eu me lembro dele. Eu o vi no Conselho Mundial, exclamou Vivi com os olhos arregalados. Ei, médicos naquele navio. Tratem meu camarada. Robin gritou em direção ao estranho submarino de Vapol, parecido com um hipopótamo. Sim, nós somos o Dr. 20. Não. Nós somos médicos do reino do tambor. 20 médicos surgiram assustados, aproximando-se do alegre. Doutor 20?
Que nome estranho, comentou Luffy curioso. Alguns de vocês vão operar meu camarada. Os demais, expliquem a situação em Reino de Dran aos meus companheiros de tripulação, ordenou Robin. Sim, senhor. Vários cirurgiões rapidamente improvisaram uma área de operação e começaram a tratar Zoro. O Dr. 20 restante relatou os eventos na Ilha Dran para Luffy e os outros. Eles explicaram como Vapol exilou todos os médicos, exceto os 20 que o serviam pessoalmente, apelidados de Dr. 20. No Reino de Dran, perpetuamente envolto em invernos rigorosos, as doenças eram frequentes. Sem acesso a médicos, os cidadãos eram forçados a submeter-se à tirania de Vapol para obterem os preciosos cuidados médicos. Ao ouvir isso, Luffy e os outros fervilharam de justa indignação. Ao saber que Vapol havia abandonado seu país e seu povo, fugindo sem lutar ao avistar a tripulação de Barba Negra, Vivi, profundamente influenciada pela crença de seu pai, Rei Cobra, de que o povo era mais importante que o próprio país, ficou absolutamente furiosa. Robin, posso dar uma surra nele? Luffy gritou com raiva, apontando para Vapol, que estava inconsciente. Escória como ele deveria ser julgada pelas pessoas que prejudicou, respondeu Robin com um olhar frio. Julgado pelo povo. Robin, essas são palavras poderosas, murmurou Vivi, mordendo o lábio e olhando para Robin com olhos brilhantes. Baque. Os cirurgiões que haviam terminado de tratar Zoro de repente se ajoelharam, fazendo uma profunda reverência, curvando-se ajoelhando. Nós fomos covardes. Nos submetemos a Vapol. Obrigado. Obrigado por derrotá-lo, soluçou um dos médicos principais, tirando a máscara com o rosto banhado em lágrimas. Relaxe, respondeu Robin gentilmente. Ele não exigiria uma bravura impossível de todos. Sucumbir ao medo era um instinto natural. Foi precisamente por causa desse instinto que a coragem se tornou o maior hino da humanidade. Podemos voltar para Reino de Dran com vocês? Embora tenhamos sido forçados a nos submeter a Vapol, nunca paramos de estudar medicina. Queremos voltar, contribuir para Reino de Dran novamente, viver nossos dias restantes servindo ao povo, implorou um médico idoso, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Podemos te levar de volta. Quanto a se o povo do Reino de Dran te aceitará novamente? Isso também deve ser decidido pelo povo de lá, respondeu Robin com um sorriso. Atrás de Robin, Vivi o observava com os olhos brilhando de admiração. Seu coração batia descontroladamente rápido. Deixar o julgamento para o povo. Vivi sentia que os princípios de Robin transcendiam até mesmo os de seu próprio pai, um homem amado e centrado nas pessoas. Naquele momento, Vivi soube. Ela não podia mais esconder seus sentimentos. Ela, Nefertari Vivi, neste dia, aos 18 anos de idade, apaixonou-se pela primeira vez. Nami observou a expressão de Vivi, a sua própria indecifrável. Finalmente, um pequeno sorriso cúmplice surgiu em seus lábios. Sob o comando de Robin, Hugo e Mary logo chegou à Ilha Dran, mas ao entrarem no porto foram imediatamente recebidos por uma multidão de cidadãos que apontavam armas para eles. Piratas! Vocês não são bem-vindos aqui. Vão embora! Gritos de advertência ecoaram pela água. Tendo acabado de sofrer o ataque de Barba Negra e sido abandonados por seu rei Vapol, os cidadãos da Ilha Dran estavam tomados por um ódio intenso contra os piratas. Calma. Somos nós. O Dr. 20 deu um passo à frente, chamando os cidadãos na costa. Dr. 20? O líder do grupo armado, um homem incrivelmente robusto, os reconheceu instantaneamente. Era Dalton, ex-capitão da guarda do Reino do Tambor, usuário da fruta Boi Boi modelo Bisão. Voltamos para espiar nossas más intenções. Não apontem suas armas para os benfeitores do nosso país, gritou um dos médicos idosos, ajoelhado no convés, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Benfeitores? Dalton e os outros pareceram confusos. Então, suas pupilas se contraíram em choque ao verem a figura erguida no convés do Mary. Vapol? Dalton exclamou, boquiaberto. O Sr. Robin derrotou Vapol, e pretende entregá-lo para ser julgado pelo povo. O Sr. Robin é o benfeitor do nosso país. Abaixem suas armas. Vocês podem nos julgar por nos submetermos a Vapol por medo. Mas, por favor, não apontem suas armas para o Sr. Robin, gritou o médico idoso, desesperado. Barulho. Armas caíram no chão por toda parte. A tirania acabou. Finalmente acabou. Dalton soluçou com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Acabou. Os cidadãos irromperam em gritos de alegria, abraçando-se uns aos outros. A decisão cabe a vocês. Somos de fora. Não vamos interferir, declarou Robin calmamente, entregando Vapol e seus dois principais assessores a Dalton. Não sabemos como lhe agradecer. Pedimos sinceras desculpas por nossas ações anteriores, Sr. Robin, disse Dalton, curvando-se em seguida diante de Robin. Mas Robin simplesmente levantou a mão, impedindo Dalton de se ajoelhar com uma força aparentemente sem esforço. Forte, como esperado do soberano do céu Robin. Dalton, tendo reconhecido a identidade de Robin, também ficou impressionado. Ele próprio era um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan, mas sua força parecia infantilmente fraca em comparação com a do Sr. Robin. Direcione essa paixão para o seu povo. Este país precisa ser reconstruído, não é? Respondeu Robin com um sorriso. Ao menos, permitam-nos recebê-los adequadamente e expressar nossa gratidão. Implorou Dalton, profundamente comovido. Ele nunca havia encontrado piratas como aqueles. Vocês têm algum prato típico da região? Perguntou Robin com um sorriso ainda maior. Claro! Exclamou Dalton, radiante e genuinamente feliz. Por trás deles, o olhar de Vivi nunca se desviou de Robin. Vivi sussurrou Nami, aparecendo ao lado dela. Vivi corou levemente, incapaz de encarar o olhar perspicaz de Nami. Mas Nami simplesmente se inclinou para mais perto e sussurrou em seu ouvido. Você precisa ser corajosa, ok? Vivi encarou fixamente o sorriso encorajador de Nami, com o rosto corando intensamente. Dentro da pequena cidade, Dalton e os moradores trouxeram todos os seus estoques de alimentos. O Reino do Tambor existia em um inverno perpétuo, o que levou a uma preferência alimentar por comidas quentes.
criando uma cena que lembrava um encontro para comer fundi na terra para Hoven. A neve caía intensamente lá fora, enquanto, lá dentro, todos desfrutavam de uma comida deliciosa. Com Luffy e Usopp animando a festa, o ambiente era alegre. Nami e Vivi sentaram-se de cada lado de Hoven. Com belas mulheres ao seu lado, a sensação era ainda mais gratificante do que o sabor da própria comida. Essa refeição deixou Hoven completamente satisfeito. Ver Hoven e sua equipe comerem com tanta satisfação trouxe sorrisos aos rostos de Dalton e dos outros. Por um tempo, anfitriões e convidados desfrutaram plenamente da atmosfera agradável. No entanto, Vivi, sentada ao lado de Hoven, não comeu muito, absorta em seus pensamentos. Aquela frase que Nami disse, dizendo para ela ser corajosa, o que ela quis dizer? Vivi lançava olhares furtivos para Nami do outro lado de Hoven. Nami ria alegremente com a mesma aparência de sempre. Vivi compreendia naturalmente a relação entre Nami e Hoven. Durante a viagem, ela e Nami tornaram-se boas amigas, e Vivi soube das dificuldades que Nami enfrentou no passado. Conhecer a história de Nami fez Vivi sentir que Nami era ainda mais forte do que ela mesma. Embora Vivi carregasse o fardo da segurança de todo o seu país, ela ao menos tinha seu pai, o rei, para protegê-la. Ela também tinha pessoas como Igaron, Shaka e Pel que agiam como tios para ela. Mas Nami carregou o destino da Vila Kokoyazi inteiramente sozinha. Para salvar seu lar, Nami suportou trabalhar para o homem-peixe que assassinou sua mãe bem diante de seus olhos, desenhando mapas e também atuando como ladra pirata para conseguir o resgate de 100 milhões de belis. No entanto, apesar de tudo isso, esses mesmos homens-peixe pretendiam usar fuzileiros navais corruptos para roubar todo o dinheiro que ela havia ganho com tanto esforço, forçando-a a desenhar mapas para eles para sempre. Quem pôs fim a tudo isso foi Hoven. E quando se conheceram, Hoven decidiu ajudá-la em parte porque sua expressão de desespero o fez lembrar da de Nami. Vivi sentiu uma inveja enorme. Mas por causa disso, mesmo enquanto gradualmente percebia seus próprios sentimentos por Hoven, ela hesitava em confrontá-los. Ela já havia recebido tanta ajuda. Nami a havia encorajado e apoiado. Como ela poderia competir com Nami pela felicidade? Até que, pouco antes de chegar à Ilha Dran, as palavras de Hoven tornaram impossível para Vivi ignorar seus sentimentos por mais tempo. Vivi entendeu que não podia mais se enganar. Como diz o velho ditado, ame como uma tempestade, feroz e fugaz. E por causa disso, Nami percebeu os sentimentos dela. Mesmo assim, Nami não ficou brava. Ela até a encorajou a ser corajosa. Olhando para Nami, que parecia perfeitamente normal, rindo alegremente, Vivi apertou os lábios. Será que Nami quer dizer que eu também tenho uma chance? Em relação a esse aspecto, Vivi não tinha nenhuma objeção específica. Como princesa de Alabasta, o conceito de poligamia não era totalmente estranho ou chocante. Mas o que surpreendeu Vivi foi a aparente generosidade de Nami. Essa foi a única palavra que Vivi conseguiu pensar. As palavras de Nami realmente soaram como um encorajamento. Mas Vivi não podia simplesmente perguntar a Nami para confirmar, podia? Além disso, a decisão final cabia a Hoven. A mente de Vivi era um turbilhão de confusão. No que você está pensando, Nami? Hoven se aproximou, sussurrando suavemente perto do ouvido dela. Até Nami havia percebido os sentimentos de Vivi, como Hoven com seu aqui da observação roxo supremo, poderia não perceber. E Hoven também ouviu as palavras de incentivo de Nami para Vivi usando seu aqui. Não foi que Hoven tenha escutado a conversa particular deles deliberadamente. As ações de Nami pareceram quase que intencionalmente planejadas para que ele soubesse. Hoven não fingiria ignorância nem deixaria a situação ficar ambígua e constrangedora. Ele olhou seriamente nos olhos de Nami. Você ouviu, não ouviu? Com seu aqui da observação respondeu Nami, com um sorriso travesso e maroto nos lábios. Hoven olhou para ela com carinho, embora uma ruga de preocupação surgisse em sua testa. Com certeza, Nami me deixou ouvir a conversa dela com Vivi de propósito. O mar é livre, não é? Nami sussurrou em tom de brincadeira perto do ouvido de Hoven. Essa era a posição de Nami. Hoven a salvou, dizendo-lhe que o mar era livre. Ao longo do tempo que passaram juntos, ela se apaixonou por ele. Para Vivi, que teve experiências semelhantes e agora estava sendo salva por Hoven, se apaixonar por ele também não surpreendeu Nami. Se Hoven aceitaria ou não os sentimentos de Vivi, seria uma decisão dele. Nami não criaria obstáculos. Hoven também estava livre. Não só Vivi, Nami também sabia da promessa de Hoven com Kaia, graças ao próprio Hoven. Hoven nunca escondeu nada dela. E Nami pressentiu os sentimentos de Kaia ainda na Vila Sirapi. Na verdade, foi em parte por causa de Kaia que Nami começou a confrontar seus próprios sentimentos por Hoven. O que Nami faria era ficar ao lado de Hoven, independentemente de suas escolhas, enquanto Hoven ainda precisasse dela, ainda a amasse. O mar era vasto, certamente era vasto o suficiente para conter o amor de diferentes garotas pelo mesmo homem? O mar é livre, não é? Nami olhou atentamente para Hoven com um sorriso brilhante e genuíno. Hoven compreendeu o que Nami queria dizer. Ele sorriu e deu um tapinha leve no dorso da mão dela. Os sentimentos de uma boa moça como Vivi, Hoven certamente não os ignoraria. Mas a compreensão e a aceitação de Nami fizeram com que Hoven a amasse ainda mais profundamente. Hoven tinha Nami em alta estima. Esse afeto não mudaria, não importando quantas outras garotas ele conquistasse no futuro. Nami sentiu o calor da mão de Hoven, e seu sorriso se alargou ainda mais. Embora não possuísse aqui da observação, ela conseguia entender o que Hoven queria dizer. Perto dali, Vivi observava Hoven e Nami cochichando, piscando curiosa, sentindo-se extremamente ansiosa. Sua intuição lhe dizia que estavam falando dela, mas sem aqui, ela não conseguia ouvir o que diziam, e ela jamais poderia perguntar diretamente a ele sobre algo assim. No entanto, ver os sorrisos nos rostos de Hoven e Nami tranquilizou um pouco Vivi. Provavelmente, não é um resultado ruim, certo? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.